Olá a todos! Hoje teremos um Café com Journal especial, onde iremos abordar uma parte dos late breakings do ESC 2019. Iniciaremos esse especial ESC abordando um estudo muito aguardado neste ano, o Paragon 8F. O benefício do uso de sacubitril e valsartana como droga com redução de desfecho duro na IC com fração de ejeção reduzida já foi demonstrado no estudo Paradigm 8F. No entanto, ainda não dispomos de terapêutica para a redução de mortalidade nos pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Nesse contexto, foi realizado o estudo Paragon 8F, com o objetivo de avaliar se há benefício do uso dos inibidores dos receptores de neprisilina e angiotensina em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. Foram incluídos pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 45%, ou seja, compreendendo pacientes com IC mid-range, embora a fração de ejeção média foi de 57%. Fazia parte também dos critérios de inclusão pacientes sintomáticos com valores de BNP elevados e cardiopatia estrutural. Foram randomizados cerca de 4.822 pacientes, sendo um grupo em uso apenas de valsartana e o outro grupo em uso combinado de sacubitril e valsartana. O desfecho primário foi de internação por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular. Já os desfechos secundários foram melhora da qualidade de vida, melhora da classe funcional, piora da função renal e mortalidade total. Os resultados mostraram que não houve diferença com significância estatística entre os dois grupos, embora mostrou uma tendência de redução das taxas de internação com o uso de sacubitril e valsartana. Sendo assim, o tratamento da IC com fração de ejeção preservada continua sendo um desafio na cardiologia. Outro tópico muito atual é terapia antitrombótica em pacientes com doença coronária estável. Sabemos que o aumento na potência da terapia reduz evento às custas de aumento do risco de sangramento. Encontrar o chamado sweet spot, onde se tem o melhor risco-benefício, é um desafio. Foi apresentado no ESC e publicado simultaneamente no New England o THEMIS Trial, que testou o uso de dupla antiagregação plaquetária com AS-ticagrelor contra AS mais placebo em mais de 19 mil pacientes diabéticos com lesões coronárias obstrutivas, revascularização miocárdica cirúrgica anterior ou angioplastia prévia. O grupo que usou DAPT apresentou, após um segmento médio de 40 meses, redução do desfecho primário, um combinado de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC, às custas de aumento de sangramento maior e sangramento intracraniano, sem benefício líquido evidente. Uma análise de subgrupo pré-especificada de pacientes com angioplastia prévia foi apresentada separadamente e publicada no Lancet. Nesse subgrupo, a redução de MACE foi mais importante que o aumento da taxa de sangramento, com demonstração de benefício líquido para os pacientes. Os resultados observados nesses estudos sugerem que a dupla antiagregação plaquetária não deve ser utilizada de forma indiscriminada em pacientes com DAC estável, mas pode ser uma opção para os grupos selecionados com muito alto risco trombótico. Falaremos agora daquele que certamente será um dos trials mais importantes desse ESC, o DAPA-8F. Sabemos por meio dos estudos EMPA-REG, CANVAS e DECLARE que o uso dos inibidores da SGLT2 demonstraram melhora de desfechos em pacientes diabéticos e com doença cardiovascular estabelecida. Um achado relevante desses trials foi a redução de internação hospitalar por insuficiência cardíaca. Nesse contexto surge o estudo DAPA-8F, que tenta responder se a dapaglifosina reduz eventos em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida. Para isso, esse estudo traz um grande diferencial. 58% dessa população não era diabética, ou seja, tirando um fator de confusão importante, onde a melhora poderia se atribuir aos pacientes diabéticos. Foram incluídos no estudo pacientes com fração de ejeção menor que 40% e com níveis elevados de NT-proBNP. Não participaram do trial pacientes com PA histórica abaixo de 95 e clearance de creatinina menor que 30. Foram randomizados 2.300 pacientes para o braço dapaglifosina e 2.300 sem o uso do hipoglicemiante, sendo que todos os pacientes recebiam o tratamento otimizado para IC. Cada braço era composto por metade dos pacientes sem o diagnóstico de diabetes, o que permitiu a avaliação da dapaglifosina na IC independentemente da glicemia. Os resultados mostraram que houve redução com significância estatística de 26% do risco composto por morte cardiovascular, internação por IC e atendimento em emergência por IC, bem como dos desfechos de morte cardíaca, sendo este isoladamente de 18%. Redução também de risco de hospitalização e mortalidade total isoladamente.
O resultado mais relevante do trial foi a manutenção do benefício da dapagliflozina, mesmo em pacientes não diabéticos, o que coloca esse medicamento como parte do arsenal terapêutico da IC, com fração de ejeção reduzida. Para finalizar, falaremos sobre o Complete Trial. Também persistia a dúvida sobre a necessidade de revascularização completa após o infarto com supra. Estudos anteriores, como o CULPRIT, sugeriam um benefício na estratégia de revascularização completa, mas com base em desfechos pouco duros, como a necessidade de revascularização adicional. Foi então apresentado no ESC e publicado simultaneamente no New England o Complete Trial, que comparou o tratamento da lesão culpada somente versus tratamento de todas as lesões angiograficamente importantes em pacientes com infarto com supra. O tratamento com revascularização completa mostrou-se superior para os dois desfechos coprimários, um composto de morte cardiovascular e infarto e outro composto de morte cardiovascular, infarto e necessidade de revascularização guiada por isquemia, para um segmento médio de 3 anos. O grupo com revascularização completa foi estratificado pelo momento do tratamento das lesões não culpadas, se na mesma internação ou de forma estadiada, desde que dentro de 45 dias, e não houve diferença entre os grupos. Esse estudo reforça a impressão de estudos anteriores, mas o primeiro a mostrar benefício em desfechos duros para a revascularização completa em pacientes com infarto com supra. Acompanhe o próximo Café com Journal, onde daremos seguimento nessa série especial. Por hoje é só.